Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um para que todos possam entender a vontade dele para as suas devidas vidas, obviamente. Eu queria que você soubesse, amiga e amigo, que a religião não salva ninguém. Ninguém salva alguém, a não ser o próprio Deus. Só o Espírito Santo é capaz de fazer-nos ver e entrar no reino de Deus. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Então, as pessoas ficam iludidas com as maravilhas que elas têm visto. Por exemplo, dentro da igreja, nós temos mostrado diariamente aí testemunhos vivos do poder de Deus, das maravilhas de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, das profecias. Pessoas têm alcançado coisas espetaculares, magníficas, maravilhosas. Graças a Deus. Jesus também curou, libertou, transformou. Jesus ressuscitou Lázaro, curou leprosos, levantou os paralíticos, enfim, ele fez maravilhas. Mas quem permaneceu? Essa é a pergunta. Quem ficou? Quem se manteve firme até o fim? Você veja, por exemplo, que até mesmo entre os apóstolos, Jesus escolheu 12, mas um desviou. E estava andando com Jesus. Judas Iscariotes fez milagres. Ele curou enfermos. Ele libertou pessoas. Ele purificou leprosos. Ele fez o que os outros 11 também fizeram. Mas quem permaneceu? Quem permaneceu? Apenas aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Deus na pessoa do Espírito Santo, que nasceram do Espírito Santo. Nasceram da água e nasceram do Espírito Santo. Não nasceram apenas da água, mas nasceram da água e do Espírito Santo. E nós já falamos isso. A pessoa que nasce da água é a pessoa que o nascimento da água depende da pessoa. Ela tem que querer ser batizada nas águas, quer dizer, se sepultada nas águas. Ela tem que querer nascer de novo. E para ela nascer de novo, para ela ser batizada nas águas, ela tem que se arrepender. Se não houver arrependimento, e o arrependimento é decisão. A pessoa se arrepende por livre e espontânea vontade. Então, às vezes a pessoa fica na igreja, ela foi batizada nas águas, muitas vezes, mas não aconteceu nada, ela continua sendo carne. Por quê? Porque a carne está viva. Ela não morreu, não foi sepultada, não houve sepultamento. Se não houve a morte da carne, então a carne está viva. Como é que pode o Espírito nascer da carne, o Espírito Santo vir e fazer nascer da carne o Espírito?
Não tem condição. A pessoa só nasce do Espírito Santo quando a sua carne, a sua vontade, o seu coração, os seus sonhos, suas ilusões, suas vaidades, suas concupiscências morrem para este mundo. E isso é uma decisão pessoal. Então você deve ter notado que muitas pessoas estão há anos na igreja ou nas igrejas e são até oficiais da igreja, mas nunca nasceram do Espírito, nasceram da carne e continuam sendo carne. Porque para nascer do Espírito Santo, a carne tem que estar morta. Você não pode combinar a carne com o Espírito. Não pode. E eu repito, que o Espírito Santo me ajude, me dê palavras certas para as pessoas certas. Enquanto a pessoa guarda, ela acalenta os seus sonhos, os seus desejos, suas cobiças, suas vontades, com respeito ao mundo, ao fulgor, à luz do mundo, enquanto ela estiver olhando para o mundo, para as maravilhas do mundo, aspirando os sonhos pessoais, ela continua na carne. Mesmo que ela tenha sido curada, mesmo que ela tenha sido liberta dos demônios, mas se ela não morrer para o mundo, ela não pode nascer do Espírito. Enquanto ela estiver na carne, ela vai continuar carne. A carne tem que desaparecer. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você só consegue ver o reino de Deus depois que você nasce de novo, nasce da água e do Espírito Santo. Repito, o nascimento da água é a participação exclusiva de cada um. Cada um tem que ter a sua própria experiência. Eu posso aqui passar informações para vocês, todas as informações que Deus me tem dado, tudo que eu sei, o que eu tomei conhecimento, eu posso dar para vocês. Mas, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, do seu passado, se vocês não morrerem para o mundo, espiritualmente falando, não é morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente, emocionalmente, se você não tirar o seu coração do mundo e entregá-lo no altar, não tem como você ver o reino de Deus, entender o reino de Deus. Não tem como. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma fé do tipo de Pedro, vamos falar de Pedro, que quando viu Jesus andando sobre as águas, disse: Senhor, se és tu, Jesus tinha se identificado, ele disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Então, Jesus disse: venha. E ele foi. E ele andou sobre as águas. Mas quem que estava andando sobre as águas? O homem nascido da água e do Espírito Santo? Ou o homem apenas nascido da carne? Pedro era um homem nascido da carne. Pedro era um homem nascido da carne. Enquanto o Espírito Santo não veio sobre os apóstolos, inclusive sobre Pedro, todos os apóstolos eram carne, eram nascidos da carne. Eles se convenceram
da mensagem de Jesus. Mas não nasceram do Espírito Santo. Não nasceram do Espírito Santo. Eles só nasceram do Espírito Santo quando o Espírito Santo veio sobre eles. E essa é uma das razões, ou melhor, principal razão, porque nós temos batido nessa tecla. A pessoa tem que receber o batismo com o Espírito Santo, ela tem que ser selada com o Espírito Santo, ela tem que ser carimbada com o Espírito Santo, ela tem que ser gerada do Espírito Santo, para que ela possa ser espírito, ou seja, para que ela possa ser espiritual, para que a humanidade dela, a humanidade carnal, desapareça e viva a sua humanidade espiritual, digamos assim, o seu ser, a sua essência espiritual. Por isso que Jesus disse: Nicodemos, que é nascido da carne é carne. E enquanto estiver na carne, enquanto a carne estiver viva, enquanto a carne estiver andando por aí, ela vai seguir as ilusões do mundo. Ela vai andar pelo que sente, pelo que vê, pelo que toca. Ela crê assim: eu tenho que ver para quê? Por quê? Porque é nascida da carne. Agora, quando a pessoa nasce das águas, primeiro, ela tem que considerar, ela tem que abandonar o amor a esse mundo. É o que está escrito: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como você combinar o mundo material com o mundo espiritual. Não tem como a carne combinar com o Espírito Santo, eu repito. Ou você é carne, ou você é espírito, ou espiritual. Ou você é carnal, ou você é espiritual. Não há como separar ou juntar as duas partes. Então, dentro das igrejas, existe muita gente assim, nessa situação. É meio carne, ou um pouquinho carne, ou muito espiritual de um outro lado, que não existe isso. Mas elas se iludem, porque tem muitas informações espirituais. As pessoas, normalmente os teólogos, são os mais incrédulos. Você sabia disso? Pois é. Porque pensam ou se iludem com as suas teologias, com os seus pensamentos, com as suas informações. Sabe muito a respeito da Bíblia, sabe muito a respeito dos livros históricos, etc. Mas não conheceram o Espírito Santo. Então, elas continuam sendo carnais. E não tem como, ainda que a gente tenha todo o conhecimento bíblico, se a gente não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, e para você entrar no reino espiritual, você tem que ser espiritual. Você não pode ser carnal. Então, isso é extremamente importante. Para você tem que saber a sua condição diante do mundo e diante de Deus. Você tem que ver no espelho, o espelho da palavra de Deus, e avaliar a si próprio, para então decidir. Eu lembro que eu tive que tomar uma decisão. Eu lembro que eu tinha os meus sonhos. Todo mundo tem, todo jovem tem, que é natural, é normal. A gente quer conquistar o mundo, quer conquistar a vida, quer, enfim, projetar a sua vida para o futuro. Só que as informações bíblicas
não fazem por si só a pessoa ser nascida do Espírito Santo. Eu sei que isso aí é revolucionário, mas é uma realidade. Eu tinha informação bíblica, mas eu tive que morrer para o mundo para poder entrar no reino de Deus. Eu tive que morrer para o reino do mundo para entrar no reino de Deus. Se eu não morresse a minha carne, se os meus sonhos pessoais, se os meus projetos pessoais, se as minhas ilusões não morressem, eu não poderia nascer de novo. Claro, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Enquanto a pessoa estiver na carne, ela não vai ser espiritual, ela não vai nascer do Espírito. Isso você tem que saber. Então, tem muitos teólogos. O próprio Satanás, vamos falar dele. Satanás tem todas as informações bíblicas, mas ele não deixa de ser Satanás. Os demônios têm informações bíblicas, mas não deixam de ser demônios. Nem podem deixar de sermos, porque... Então, há pessoas, mas o ser humano é carne e também espírito, né? Tem duas partes. Tem a sua parte carnal, emocional, e tem a sua parte espiritual, que é a cabeça. Então, quando uma pessoa, em sã consciência, tem conhecimento de que ela tem os seus pensamentos voltados para as ilusões deste mundo, ela é carnal. Ela pensa, mas segundo a carne dela, segundo o coração dela, segundo a carne dela. Ela não pensa segundo o Espírito Santo, porque ela não tem o Espírito Santo. Uma pessoa carnal não pode ser espiritual ao mesmo tempo, ou é espiritual ou é carnal. Então você vê muitos maus exemplos dentro das igrejas por isso, porque não nasceram do Espírito Santo. Nasceram da carne e continuam na carne. Para nascer do Espírito Santo, a pessoa obrigatoriamente tem que morrer para a sua carne. Sua carne tem que ter sepultada, tem que estar enterrada. Para que então o Espírito Santo possa fazê-la espiritual, nascer de novo, nascer do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não faz a carne ser cheia do Espírito Santo. Isso é forte, né? O Espírito Santo não faz a carne ser espiritual. Nem a carne faz o Espírito Santo ser carnal. Porque são duas coisas opostas entre si. O que é nascido da carne é carne. Não tem jeito. Para nascer do Espírito tem que morrer para a carne. O que é espiritual, nascido do Espírito, esse sim. Esse entrou no reino de Deus. É óbvio que quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ou seja, a pessoa é espiritual, ela mantém-se no Espírito, porque ela é Espírito. Ela não existe carne nela, só existe Espírito. Ela, a sua origem é espiritual. Ela é de Deus, nasceu de Deus. Ela nasceu de Deus. Quando uma pessoa se desconverte, aparentemente é uma pessoa de Deus, aparentemente é espiritual,
aparentemente é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não nasceu do Espírito Santo, cedo ou tarde vai manifestar a carne. É por isso que muitos aparentemente começam bem na fé, mas com o tempo acabam desistindo. Por quê? Porque a origem não morreu, a carne não morreu, a carne prevalece. Enquanto a carne estiver viva, o espírito não pode agir ali. A carne tem que ser sepultada, ou seja, a carne tem que morrer para que o Espírito Santo possa habitar. O apóstolo Paulo fala isso também com respeito ao conflito entre a carne e o espírito, porque os dois não combinam. A carne puxa as coisas da carne para as coisas da carne e o Espírito Santo para as coisas de Deus. Então não há combinação, não há aliança, não há casamento entre a carne e o Espírito Santo, claro. Então muitas pessoas, infelizmente, não nasceram do Espírito Santo, não receberam o batismo com o Espírito Santo, porque a carne delas está viva. E como é que o Espírito Santo vai viver na carne? Não tem como. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Nicodemos era um homem religioso, Nicodemos era um homem sincero, Nicodemos era um homem que tinha tudo para nascer de novo, porque ele era sincero. Então Jesus gastou tempo com ele. E Jesus foi honesto com ele, Jesus foi sincero também com ele. Claro, Jesus falou, olha, ô Nicodemo, é necessário que você nasça de novo. Você é um príncipe da religião judaica. Você é um homem instruído. Você tem muita capacidade, inteligência. Eu sei que você quer servir a Deus, mas enquanto você não nascer de novo, você vai continuar sendo carnal. E não tem como o Espírito Santo vir sobre você. Então, a pessoa, para receber o batismo com o Espírito Santo, para ser selada com o Espírito Santo, para ser carimbada com o Espírito Santo, ela tem que se arrepender, isso mesmo, da sua vida errada. Ela tem que, quando a pessoa se arrepende, ela vira as costas. Não é sentimento, não é sentir. Não, é uma decisão espiritual. A pessoa decide, não, eu não quero mais. Eu não quero mais esse mundo. Eu disse para o meu Senhor, meu Pai, eu não quero mais esse mundo. Eu não quero esse mundo. Por favor, me leve. Porque eu conheci, eu havia conhecido o Senhor Jesus. E Ele me revelou a salvação eterna. Então, eu não queria mais esse mundo. Então, com 19 anos, eu queria partir. Porque eu não queria correr o risco de perder aquela grandeza que era o Espírito Santo, que era o reino de Deus. Então, eu queria que você entendesse isso para você não se iludir com a sua aparência cristã. Não se iluda, porque você, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço a obra de Deus, eu sou obreira, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou esposa de pastor. Não interessa o que você é, não interessa o que a pessoa é. O que importa é o seguinte: se
se ela não nascer de novo, ela continua sendo a mesma criatura velha. Ela tem que nascer de novo. Agora, uma pergunta que Jesus fez para o cego. Muito interessante, ele disse para o cego: que queres que eu te faça? O cego poderia dizer: poxa, Senhor, eu sou cego, o senhor não é cego, o senhor está vendo que eu sou cego, então eu quero ver, claro. Jesus queria ouvir da sua boca o que ele queria. O que você quer? Eu quero ver, eu quero enxergar. Então Jesus o curou, porque ele determinou ser curado. Ele queria, se eu ver, eu vou poder trabalhar e cuidar da minha vida. Tá bom, seja curado. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É óbvio que depois, quando ele viu Jesus, e Jesus se revelou para ele, naturalmente, ele continuou seguindo Jesus. Mas, para que ele nascesse de novo, ele tinha que ser sepultado nas águas. A natureza terrena dele tinha que ser sepultada, enterrada, para que então o Espírito Santo pudesse vir sobre ele. Jesus curou cegos, surdos, paralíticos, ele ressuscitou Lázaro. Todos os que foram curados, beneficiados, todos que foram beneficiados por Jesus durante o seu ministério e também no ministério dos apóstolos, morreram. Todos morreram. Mas aqueles que nasceram do Espírito Santo, esses estão vivos. Jesus diz que aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E não morre mesmo. Então, quem nasce da carne morre, mas quem nasce do Espírito Santo não morre nunca. Isso é muito maravilhoso. Aleluia. A morte assusta quem não nasceu do Espírito Santo. Quem continua sendo carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, a morte não existe, porque é espírito. E quem é espírito não morre. Quem é nascido do Espírito é espírito, não morre. Então a necessidade é que você que está me assistindo venha avaliar a sua vida, a sua fé. Porque, de repente, você é 99% espiritual, entre aspas, mas 1% é carnal. Então, você é 100% carnal. Não nasceu do Espírito. Ou é ou não é. Entendeu? Você compreendeu? Pensa na sua alma, minha amiga, meu amigo. Avalie, pese a sua situação espiritual. É o que nós falamos ou tentamos passar para o povo na Itália. O povo da igreja, muita gente nova, que queria bênção e bênção e bênção. Tudo bem. Mas a gente tem que colocar os pingos nos is e fazer as pessoas entenderem o seguinte: você quer enxergar, quer ser curado da cegueira, Jesus cura você, independentemente se você é carnal ou não, ou espiritual. Agora, para você alcançar a eternidade, para você alcançar a vida eterna, você tem que nascer do Espírito Santo. Ele tem que ser seu pai. Deus tem que gerar você. Se ele não gerar você, não é filha, não é filho dele. E por isso, há muitas pessoas começam bem na fé, mas terminam mal. Por quê? Porque não realizam
os seus sonhos carnais. Não adianta você querer ser espiritual para realizar os seus sonhos carnais. Quem é nascido do Espírito, quem é nascida do Espírito, tem sonho espiritual, tem a visão espiritual, acalenta dentro de si a fé espiritual, a fé de um dia estar diante do seu Pai por toda a eternidade e participar da sua presença e participar do seu descanso, do seu repouso. Mas quem não nasceu do Espírito Santo, ou seja, quem é religioso ou religiosa e continua tendo a mesma natureza carnal, ela não vai ter esse privilégio de sequer ver o reino de Deus. Não tem como ver, quanto mais entrar no reino de Deus. Para você ver, você tem que nascer de novo. Imagine como é entrar. Você tem que entrar no reino de Deus. Tem que nascer. Olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo, meu caro. É necessário, é obrigatório, imperiosa necessidade de você nascer de novo. Do contrário, já sabe. E Nicodemos ficou embatucado. Ele disse: como pode ser isso, Senhor? Como é que acontece isso? E Jesus disse: Nicodemos, você é um mestre, você é um professor, você é uma pessoa catedrática, uma pessoa não sabe isto. E é isso que acontece com muitos teólogos, sábios, aos olhos do mundo. Não adianta, minha amiga, meu amigo. Eu sei, eu tenho certeza que há pessoas nesse momento me assistindo, ouvindo, vão fazê-lo amanhã, logo mais, enfim. E o que eu queria deixar bem claro é que se você não nascer de novo, minha amiga, meu amigo, não adianta você ficar aplaudindo os testemunhos. Ah, que maravilha! Nós mostramos, postamos testemunhos maravilhosos justamente para mostrar para o mundo que Jesus está vivo, ó. Ele continua vivo. Olha aí o que ele fez na vida dessa pessoa. Essa pessoa que estava com a vida estragada, não tinha mais jeito, era carne podre, mas olha, essa carne foi sepultada, foi enterrada e nasceu uma nova criatura. Isso é obra do Espírito Santo. E é isso que ele quer fazer na sua vida. Enquanto você não nascer de novo, você vai andar às cegas. Pode ser religiosa, pode ser obreira, como eu já disse, pode ser até um bispo, esposa de bispo. Nós temos essa situação dentro da igreja. Eu sei, eu conheço pessoas que são oficiais da igreja, mas não nasceram de Deus, infelizmente. E quem vai convencê-las? Como é que eu vou tomar a decisão? Sai daqui porque você não nasceu de Deus. Não, de jeito nenhum. Se o Espírito Santo não convencê-los, quem sou eu? Deus abençoe você, minha amiga e meu amigo. Essa mensagem não é uma mensagem emocionante, não é uma mensagem que agrade a alma, não. Essa mensagem, obviamente, fere a alma, machuca a alma. Poxa, a pessoa não gosta dessa mensagem. Por quê? Porque a carne não gosta de ser exposta. Carne, que é nascido da carne é carne. A carne é orgulhosa. A carne é vaidosa. A
carne. É carne. Essa é a realidade. Mas quem é espiritual, esse sim. Esse carrega consigo o amor de Deus. Carrega consigo o Espírito de Deus. Carrega consigo a perseverança. Carrega consigo o ar celestial. Essa pessoa é nascida de Deus. E ela prevalece e permanece para sempre. Amanhã estaremos aqui tratando desse assunto de outra forma. Vamos trazer mais testemunhos. Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.